Essa é a Vivian, ela me convidou para fazer uma live sobre esse tema que eu coloquei aqui, já fixei aqui, maternidade no exterior, desafios e aprendizados. E eu estava me apresentando lá no outro perfil, mas caiu a live umas 3 vezes seguidas. Falei, bom, vamos migrar para poder facilitar. Mas a ideia é contar um pouquinho, né? Vou retomar. Eu moro na Espanha há uns 10 anos, eu vim para cá para estudar, fazer um ano sabático estudando fotografia, fazendo um master em fotografia, fotojornalismo, né? Só que aí, quando eu cheguei aqui, eu acabei achando o curso muito fraco, mudei para fotografia artística. Inclusive, nem mostrei, acabou que eu lancei um livro, né, depois do projeto final do meu curso. O ano que eu vim para cá coincidiu que também foi o ano que eu perdi minha mãe, né? Na verdade, ela já estava com câncer há 3 anos e a gente sabia que não tinha possibilidade de cura, não sei se dá para ver, mas está escrito Este Seu Olhar, não dá para ver. Não vai dar foco. É muito sutil. Este Seu Olhar é o nome do livro, né? E é um livro que eu fiz em homenagem à minha mãe, onde eu pego imagens que eu descobri, na verdade, quando ela faleceu e eu fui visitá-la no Brasil nos últimos dias de vida dela. Na hora de fazer aquela triagem das coisas que sobraram dela, eu encontrei fotos que meu pai fez dela, né, retratos que ele fez dela, que me impactaram muito, porque eu achei que ela estava muito, assim, diferente de como ela era no final da vida, principalmente, né? E aí eu peguei essas fotos, trouxe para a Espanha e a partir de um exercício que o professor propôs de vamos tentar refazer o que um fotógrafo que vocês admiram fez, né? Tipo, refazer as fotos do cara. E aí eu pensei, será que tem que ser alguém conhecido? Aí eu peguei os retratos que ele tinha feito da minha mãe, que eu não perguntei para ele do que se tratavam, né? Porque eu não tive coragem de abordá-lo na época. Mas eu pensei, deve ser do começo do casamento, porque não tem filhos, né? Nos primeiros 2 anos eles não eram pais ainda. Seu pai Depois era fotógrafo, Maíra? Oi? Ele era fotógrafo, seu pai? Não, ele não era, mas ele curtia fotografar. E ele casou com 20 anos, né? Ele foi emancipado, minha mãe tinha 23. E aí ele, acho que estava querendo brincar com a câmera e tal, ele fotografou a lua de mel. E eu tava assim, eu fiz o projeto pensando assim, eu vou tentar entender quem era essa mulher, né? Tipo, o que ela estava sentindo nessa época e o que ele estava sentindo, né? Porque é uma coisa do eixo seu olhar, tipo, é o olhar dela, né? Eu queria meio que entender o que ela estava sentindo e entender o que ele estava sentindo por ela, porque eu achava que, tipo, era como se eu tivesse olhado para as imagens e visto um outro casal. Não eram os meus pais do dia que eu estava conhecendo agora, era alguém assim. Sabe aquela coisa assim, ainda estão muito felizes, ainda estão super bem, ainda estão otimistas, ainda estão leves, antes de serem pais, né? Também é um ponto que... E aí, o que eu fiz? Eu fiz autorretrato. Então, tipo, eu me colocava na posição da minha mãe, né? Tentava captar o olhar dela, colocava a câmera tentando fazer meu pai me fotografar, e eu era minha mãe tentando conectar com a energia dela. Foi uma coisa bem louca, porque ela tinha acabado de morrer. Nossa, então, tipo, eu me arrepiei aqui, realmente. E aí um cara viu meu projeto, né? Eu entreguei isso aqui como projeto final. E um cara viu meu projeto, ele se apaixonou. Ele era dono de um estúdio de fotografia e livros artísticos e tal. Ele falou, nossa, se você não estivesse voltando para o Brasil, eu faria um livro dessa história, né? Aí eu falei, mas eu não vou voltar para o Brasil, porque tipo, no meio do caminho eu conheci o Alfonso. Perdi minha mãe no mesmo ano, não tinha mais meu apartamento que eu tinha desmontado, aquelas coisas. Então, eu não tenho nenhum vínculo com o Brasil. O que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui. Tipo, pra que eu vou pra lá, né? Meu pai também saiu da casa, foi morar em outra cidade. Então, sabe, não tinha mais ninho, não tinha nada, nenhuma referência forte, assim, pra voltar. Aí eu falei, eu vou ficar. Aí transformei isso num livro, rodei vários festivais, ganhei prêmios e tal, não sei o quê. Só que eu parei de fotografar. Eu não consegui voltar a fotografar. Foi uma coisa meio estranha, assim, como se eu tivesse criado... Também tinha aquela expectativa, todo mundo, qual que é o seu próximo projeto? Eu falei, sei lá, meu. Foi muito forte, assim, a história de viver isso com a minha mãe nesse projeto, né? Você teve a oportunidade de se despedir dela? De voltar e se despedir ou não? Sim. Sim, a minha tia me avisou alguns dias antes, falou, já tá terminando, a que estava mais próxima dela, que era enfermeira também. E aí eu voltei, eu fiquei 5 dias com ela. Eu consegui pegar ela consciente, a minha irmã não pegou ela consciente. Quando a gente trouxe a minha irmã ela já estava tipo, no último dia, assim, de vida dela. Foi bem potente, assim, bem forte. E, enfim, e aí aconteceu assim, né? Mas eu vim pra cá, né, com essa história de fazer esse curso de fotografia. E quando
acabei conhecendo o Alfonso e acabei decidindo ficar. Não era muito minha ideia morar fora, né, sem prazo para volta. Era uma coisa do tipo, vou e volto. E aí eu me lembro que fiquei com o Alfonso muitos anos, né, morando com ele e tal. Logo de cara ele veio morar comigo. Se conheceu em março e em setembro a gente estava morando juntos. Né? Uma coisa meio que o do europeu tem, que eles têm uma outra forma de lidar, não é uma coisa com o peso que o brasileiro tem, né? Do tipo, se for morar junto, não sei o quê, né? Eu percebi que era muito mais leve. Eu falei, que bom, não é, tipo, a coisa assim, vamos dividir casa? Nunca casamos, né? A gente fez a união estável, na realidade. Até para poder facilitar a questão do meu visto, que eu tinha visto de estudante, eu não sou europeia e tal. Enfim, era mais fácil. Mais fácil até do que casar. Essa questão de visto é complicada, né, Maíra? A gente não tem ideia. Muita gente, quando eu me mudei, por exemplo, a primeira vez, as pessoas falavam, nossa, mas você não vai trabalhar? Uma pressão, né? Você não vai trabalhar? Eu falei, não tenho visto de trabalho, eu não posso trabalhar. Como assim? É muito louco, né? A gente não pode chegar num país e começar a fazer o que quer, né? A gente tem um status determinado. Isso de estudante, eu também tinha ouvido já falar que na Espanha, talvez na Europa, seja mais fácil fazer essa transição, né? Para você demorou muito? Foi complicado ou você estava de boa com isso? Na verdade, a questão do visto, o que eu primeiro ano era visto de estudante. Tá. E aí, quando eu estava decidindo ficar, na verdade, eu estava assim com a história, será que eu fico, será que eu não fico? No meu curso, tinha uma amiga minha brasileira também, que eu fiz amizade aqui, conheci aqui, fotógrafa, que estava com uma situação meio parecida. E aí ela falou, olha, eu falei com um advogado, eu descobri que se a gente fizer a união estável, ela estava namorando um francês na época, se a gente faz união estável, é muito menos papelada do que casamento. Não sou uma pressão do tipo, quer casar comigo? Né, que você vira pro cara e fala, quer casar comigo para poder ficar? É uma coisa mais fácil. Foi uma lei que eles criaram aqui até para facilitar a questão das uniões dos casais gays, né? Para que eles pudessem ter uma alternativa, sei lá. Ouvi na época, né? E aí era mais simples. E quando eu falei para ele, eu falei, olha, o que você acha de a gente fazer? Se eu tiver o visto de união estável, eu não preciso. A residência, como. Aí eles colocam, é muito engraçado, porque parece que você tem um dono, né? No teu DNI, né? Que é o seu NIE, que é o RG daqui, né? De estrangeiro, coloca parente de cidadão europeu. Aí coloca o nome da pessoa, entendeu? Esse é o carimbo que eu tenho. Assim, a autorização é porque eu sou parente de cidadão europeu. E aí, ele me dava 5 anos de residência, pelo fato de ter união estável, e depois você pode renovar. E, inclusive, agora que a gente está para se separar, mas que a gente ainda não oficializou no papel, porque bem na hora que a gente se separou também veio o coronavírus, o vírus, né? Então, tipo, a gente... Enfim, não é prioridade colocar no papel que a gente está separado, né? Não precisou ainda fazer isso. Mas eu até questionei como é que vai ficar a questão da minha residência, porque eu já tinha dado 5 anos de união estável, e depois disso eles me renovavam para mais 10 anos. E, na verdade, eu já posso tirar a cidadania europeia, eu já posso fazer essas paradas todas, mas é um pouco, digamos, chato, porque você tem que fazer uma prova do espanhol, tudo bem, mas tem que fazer uma prova da Constituição deles e da cultura. Coisa que você pergunta para eles e eles não sabem, sabe? Aí eu falei, que preguiça, porque pegou bem na época do puerpério, quando mudou a lei. Eu aproveitei uma ida para o Brasil para levantar a papelada, falei, já posso tirar o visto, o passaporte europeu, que legal, vou levantar todos os papéis. E aí é um monte de coisa com carimbo, com certificação, com tradução juramentada, gasta grana com isso, com aquilo, não sei lá. E aí eu aproveitei uma última viagem que eu tinha feito, faz tempo já, quando eu cheguei, no mês seguinte eles mudaram a lei. E aí um monte de coisa que eu tinha levantado já não ia valer porque já não ia dar o prazo. E aí eu dei aquela fechada, falei assim, sério, em pleno puerpério, porque eu tava grávida. Falei, vou ter que levantar tudo isso, vou ter que estudar essa parada. Tipo, não tava afim. Não, tudo menos estudar a Constituição Espanhola, sabe? Não, aí eu acabei fugindo da raia porque eu tenho a residência. Eu falei, pra quê? Então eu não fui muito atrás, pra ser sincera. E até hoje eu tô empurrando com a barriga. Aí, uma vez eu fui perguntar, mas e agora que eu tô separando, tem problema? Ele falou, não, você vai ficar por 10 anos aí tranquilamente. Já tá tudo garantido, mesmo que você tire a união estável. E agora com a filha também, entendeu? Então, mas todo mundo fala, tira, é mais fácil, porque assim você tem, nananana. Bom, residência mesmo. Eu conheci muita gente na Inglaterra, né, que não tinha, também tava assim, de união estável, empurrando com a barriga, até que veio o Brexit.
E agora, né, tá tudo backlog os passaportes, porque tá todo mundo querendo tirar o passaporte britânico, que nunca tinha tirado antes, né? Pela questão do Brexit, mas é uma instabilidade a mais, né? Ter um passaporte extra. Você tem um passaporte brasileiro ainda? O Alfonso fala pra mim, meu, tira, porque a gente não sabe, de repente entra alguém de direito muito, sabe? E aí os caras inventam uma lei, aí te restringem, de repente você fica com problema. Eu falei, mas eu tenho a Nara aqui, né? Tipo, eu sou mãe de uma espanhola, não sei se tenho tanto risco assim, mas enfim, eu sei que o mais seguro seria eu ter o tal do passaporte. Mas eu sei também que eu não vou sair da Espanha, então, tipo, eu sei que o passaporte, por exemplo, me ajudaria se eu quisesse morar em outro país europeu, porque tem essa dificuldade, eu tenho residência na Espanha, eu não tenho em outro lugar. Mas eu não vou sair. E isso é uma das questões que, inclusive, aconteceu na hora de eu decidir ter a filha, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Porque a questão é que o Alfonso nunca se mostrou interessado em morar no Brasil. Okay. Então, tipo, na hora que eu pensei, vou ter filho com esse cara ou não vou ter filho com esse cara? Tipo, de certa forma eu pensei, porque se eu assumir de ter filho com ele, independente do que acontecer com a nossa relação, eu estou assumindo estar com a minha filha, estar na Espanha por pelo menos mais uns 18, 20 anos, né? Até a maioridade dela, porque pra sair com ela daqui eu teria que ter autorização dele, né? Ele teria que dizer tudo bem. Aliás, para cada viagem que eu faço pro Brasil, ela tem que estar autorizada por ele, pela lei espanhola. E, na realidade, independente disso, eu tenho digamos, para mim é importante que ela mantenha a relação com ele. Eu jamais faria isso, assim, de provocar esse movimento. Eu não me sentiria bem de falar, bom, então eu volto pro Brasil. Porque se fosse um relacionamento, se fosse um cara que não fosse um cara bacana, consideraria, mas no caso, não. No caso, a gente se dá bem, ele é um cara, puta de um pai legal, então eu jamais conceberia, tipo, a ideia de se der alguma coisa errada, eu vou pro Brasil com a minha filha, sabe? Não tem essa. Eu não queria, não me sentiria justa nem com ela, nem com ele. Entendeu? Tipo, ela tem o direito e é importante que eles tenham essa relação, pelo amor de Deus, eu acho super importante. Então, e você tem, desculpa te interromper, você tem seus parentes aí do lado dele? Você tem alguma rede de apoio? Como que foi para você se engravidar fora do país, longe de todo mundo que você conhece, né? Então, eu tenho a família dele aqui, só que na época eu morava em Madrid, né? A família dele mora lá, quer dizer, quase todo mundo. A irmã dele mora por aqui e o irmão dele mora em Canárias. Tá. Mas na minha família, ninguém tá por aqui, ninguém tá na Europa. Tem primos meus que estão assim, agora tem um na Bélgica, tem umas duas, acho que estão na França. É que eu tenho muito primo, eu tenho 30 primos. Eu tenho 26, ó. A gente tá quase... por parte de mãe, 30, que a mãe tinha 12 irmãos. E por parte de pai, eu devo ter 3, acho. São só 3. Bem equilibrado. 10 vezes mais, por um lado. E aí, bisneto tem um monte, né? Porque eu sou a 20ª, então tem muitos primos que estão aqui na França, na verdade, são os filhos da minha prima. São as filhas da minha prima. Mas perto, assim, eu não tenho ninguém da minha família. Da família dele tem a mãe dele e o pai dele, que são separados e moram na capital mesmo. E na época que eu parei lá, né? Tá. Então, sim, tinha, digamos, rede de apoio. Dá pra dizer que, assim, a minha sogra no puerpério, ela foi muito presente, ela foi muito legal. Graças a Deus, a gente se dá bem, a gente não teve muito encrenca. Ela é uma pessoa que respeita muito o espaço, que sabe, tipo, não é dessas invasivas que se intromete. Eu estava estudando comunicação não violenta na época com a Carolina Nalon e me ajudou muito a saber como colocar as diferenças de conduta que eu ia ter, assim, quando ela estranhava, eu mais ou menos conseguia trocar ideia com ela e olhar um pouco de uma forma mais empática e não... Sabe aquela coisa de não levar para o lado pessoal? Que a gente costuma levar quando ouve uma opinião em pleno puerpério ainda, né? Que é complicado, né? Sério que você vai falar de novo do meu peito que eu tô dando pela 3ª vez em menos de meia hora. Dá licença. Aí, né? E ela falava, nossa, de novo vai dar o peito. Eu falei assim, na sua época era muito diferente, né? Deve ser muito estranho acompanhar, tipo, depois de tanto tempo, imagina, o Alfonso tinha mais de 40 anos. E depois de 40 anos ver alguém dando peito nessa época com outras orientações, né? Tipo, e ela, nossa, realmente, deve ter mudado muito, né? Os estudos e tal. Eu falei, não, mudou muita coisa. E aí foi legal, assim, porque o primeiro livro que eu li sobre maternidade, né, sobre essa criação com apego, foi do Bessame Mútuo, do Carlos Gonçalves. Carlos Gonçalves, lindo.
E ele tem esse tom meio jocoso, meio brincalhão, assim, né? Meio bem-humorado. E aí eu já falei, Alfonso, lê esse livro. Peguei já uma cópia dele em espanhol. Ele já se envolveu, se interessou. E aí, quando eu achei uns vídeos legais, quando eu queria fazer, por exemplo, a introdução alimentar da Nara, eu mandei pra minha sogra. Falei, olha esse cara, ele é super divertido, olha que legal. Meu, aí ela ficava achando o máximo. Nossa, porque a minha neta tá fazendo um método que é super moderno. E ela é toda assim, tipo, ela ficava exibindo para as amigas dela. Então foi muito gostoso. Bacana. Você educou ela ainda, né? Junto. Oi? Você ainda conseguiu educar ela junto. Isso, assim, óbvio que não era perfeito, óbvio que ela fazia as coisas de fazer os comentários de avó, de repente ter uma visão um pouco mais tradicional para algumas coisas, estranhar e de repente soltar uns comentários meio de rotular a criança, de exigir um beijo e tal. Meu, mas eu fui aprendendo aos pouquinhos a aceitar, assim, que é a cultura dela, que é a idade dela, que é a avó que a Nara tem, sabe? Mas eu sempre falo, cara, é uma pessoa maravilhosa, me dou muito bem com ela, por uma época até melhor que o... do que ele. Minha relação era melhor, assim. Mas tudo bem, isso é outro tema. Mas assim, não eu lembro que quando eu engravidei, o meu pai chegou meu pai e minha tia, né? A irmã da minha mãe perguntou, você quer que eu vá pra aí, pra ficar com você? E aí foi interessante, porque eu tava lendo muito sobre lua de leite, né? A ideia desse tempo que você fica com a criança, com o bebê, querendo conhecer o bebê, e que é importante você criar intimidade, e que é importante você estar à vontade, e de repente preservado do contato de outras pessoas que podem ficar te influenciando, ou às vezes até, sei lá, né? Você opinando demais. E aí me veio assim uma sensação de que, será que eu quero trazer minha tia para minha casa? Não é alguém com quem eu tenho tanta intimidade, tipo, achei lindo ela se oferecer e tal, mas talvez fique um pouco, não sei. Aí eu falei para ela, obrigada tia, te agradeço um montão, mas não precisa. E o meu pai, eu fiquei meio assim, porque ele é uma pessoa que demanda muito, ele é muito sensível, ele é um cara meio... Aí eu fiquei com aquela sensação de que eu vou ter 2 filhos, não. Falei, pai, obrigada, aí eu também agradeci. E na época eu fiquei meio insegura, porque uma amiga minha tinha acabado de ter bebê, mesma situação, uma brasileira morando aqui, só que o marido era brasileiro também. Aí veio a mãe dela do Brasil, tava o marido disponível, e ela falava que era muito trabalho, era muita loucura, que você não vai dar conta, que não sei o quê. Aí eu fiquei super assustada, falei, nossa, tipo, será que precisa de tudo isso? E a única coisa que eu tinha era, o Alfonso estava trabalhando em casa nessa época, então eu falei, bom, sozinha eu não vou estar, e eu vou apostar. Não tem esqueminha babá, essas coisas assim, porque financeiramente é muito mais caro e eu não tinha funções, nem cogitei. Tinha uma menina que vinha 3 horas por dia, uma vez por semana para limpar, porque aqui é muito mais caro nesse tipo de trabalho e tal. E a minha sogra que começou a vir pontualmente, tipo, ela vinha umas 2, 3 vezes por semana, nem lembro a frequência, mas ela vinha, tipo, às vezes com umas sacolinhas de compra, com uma lentilha feita, congelada, umas carnes que ela comprava. Maravilhosa, ela cozinha bem pra caramba. Que bom! E eu falava, meu... E a Nara, que veio dormindo pra caramba. Então, tipo, meu... Eu tava entediada. Eu falei, falaram que era um negócio absurdo. Não sei se eu tive sorte. O que aconteceu? Foi o contrário. Falaram que os bebês dormiam 18 horas por dia. Então, quando eu tinha minha filha, eu falei, beleza, vou fazer meu doutorado. Certeza. A minha chorava 18 horas por dia. Então, assim, deram as perspectivas diferentes aí pra gente. Porque eu tava esperando uma bebê que só dormisse, né? E só chorava. Uhum. Mas isso de trazer comida é muito legal, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal também faz isso. Quando uma mulher tem bebê, tem toda uma rede de apoio da igreja, geralmente. As amigas se organizam e cada dia elas têm até um negócio, um aplicativo para fazer isso agora. Cada dia uma leva um prato para a mãe, fresquinho para comer. Eu falei, gente, eu não tive isso. Isso estão elaborando já as redes de apoio, muito bom. Muito a Marô chegou aí, a Marô trabalha com comunicação não violenta também. Se ela pegou a parte que eu falei da comunicação não violenta, maravilhosa. Não, com certeza. Na verdade, assim, eu tô contando esse trecho de que, tipo, acho que olhando no todo, eu tive muita sorte nesse sentido e não foi muito difícil e, de certa forma, não faltou rede de apoio nessa hora. Mas eu precisei acionar muita gente no começo, principalmente nas primeiras semanas, porque a Nara nasceu com problema na mandíbula dela. Então, ela não tinha uma parte da mandíbula que eu descobri, que eu fui percebendo, assim, com os dias, né? Porque primeiro eu percebi que ela tinha um problema de que ela tinha... chama-se apêndices auriculares, né? Ela tinha umas sobrinhas de pele aqui na orelha quando ela nasceu, então, tipo, já fiquei com aquela coisa, será que ela tem problema de audição? Será que afetou o ouvido interno ou só externo? E aí a gente fez investigação, descobriu que
ela ouvia bem, né? Eu tenho um sobrinho surdo e a minha irmã que mora nos Estados Unidos também perdeu a audição na adolescência, então eu falei, cara, vai que teve alguma questão genética aí, nem sabia ainda das paradas dos padrões, mas enfim. Mas vai que tem algo genético, né? Vai que a minha filha tem alguma coisa, e aí no final não. Só que passaram-se alguns dias, eu comecei a notar que o rostinho dela não era simétrico. E nessas também a pega do peito não tava rolando, né? Tipo, eu falei, putz, como é que vai ser isso? Tava doendo, aquela coisa da rachadura e tal. Teve também, eu tive que fazer um trabalho também para poder, por mais que a minha sogra não fosse uma pessoa de ponta firme, também rolava uma expectativa dela de apresentar a neta para todo mundo, né? Querer, tipo, estar presente e tal. Então ela queria, tipo, que o irmão dela viesse, um cara que eu nunca vi na vida em 4 anos. E eu fiz, Alfonso, não quero pessoas aqui querendo ficar com o peito de fora andando pela casa, sabe? Eu preciso me sentir à vontade, sem ter que fazer sala para as pessoas da sua família que eu nunca vi na vida. Desculpa, eles podem esperar. Tipo, não é urgente. E, aliás, esse cara aí... Né? Então, tipo, eu tive que fazer um trabalho de manter um limite, assim, de exigir um limite, ou usar uma estratégia do tipo, eu vou ficar no quarto com a Nara, as visitas vêm, você faz sala para eles vêm, dão uma olhadinha e saem, entendeu? Se sentem ressabiados de qualquer coisa, você fala que é cultura brasileira. É boa ideia. Essa é uma das vantagens. Não, estratégia ótima. Do Brasil é cultural, que não é normal ficar... Que no Brasil não se vê a criança com tanta frequência, que não pega no colo, sei lá, inventa qualquer coisa. Se quiser usar isso, usa. O problema é onde parecer estranha. O problema, para mim, o importante é... E aí isso para mim foi importante. E aí eu acionei uma mulher que... eu estava com uma doula, na verdade. Se quiser, depois eu posso falar de como que é a questão do parto aqui, né? Uhum. Mas ela veio me visitar e também acabei pegando as meninas da Liga de la Leche, não? São maravilhosas. Fui em reuniões e tal, e acabei visitando uma menina que me ajudou, me orientou como fazer e tal. Porque, claro, uma vez que eu vi que ela tinha um problema de não ter uma parte da mandíbula, tanto da parte da musculatura quanto dos ossos, uma das coisas que eles falavam vai ser muito difícil ela amamentar. E quando eu entrei nos grupos, era assim, show de horror, né? Não tinha praticamente casos de crianças que amamentavam, porque são graus e graus, né, de perda. Mas, ao mesmo tempo, se acontecer, vai ser ótimo, porque vai estimular o crescimento da mandíbula dela. Aí, fala isso pra uma virginiana controladora perfeccionista. Pronto, nessa época eu falei, cara, vai ser minha meta, eu vou amamentar essa menina. Olha. Ai, nem sabia dessa ferida ainda, mas enfim. E aí eu fui e insisti, e aí consegui, e a Nara amamentou até quase os 4 anos, né, com essa ideia de comer. Virou caso, né? Virou caso de estudo na Liga de la Leche, né? Nem sei, na verdade eu parei de frequentar depois de um tempo, né, eu já tava ok, quando a coisa ficou tranquila pra mim, eu já não frequentava mais. Tá. Mas fiz muitas amizades, tanto no El Parto es Nuestro, né, o grupo de parto humanizado que tem aqui, que eles são super engajados, tem grupos em vários bairros. Isso é uma dica muito legal para quem mora fora, né, porque quando a gente mora fora e não tem essa rede, a gente já não tem as nossas referências de amizades, dos familiares e tal, é muito fácil se sentir isolado, né, é muito fácil se sentir meio, até vítima, assim, né, tipo, ai, eu não acredito e tal, nananã. E quando a gente estava conversando por privado, né, tentando ver, o que a gente pode abordar para live e tal, eu pensei, cara, uma coisa que ajudou muito foi fazer o movimento. Assim, eu não vou ficar esperando que as coisas apareçam para mim, eu preciso ir atrás. Então eu fui fuçando, essa amiga minha que teve filho aqui antes, que falou que era muito difícil e tal, não sei o quê. Você vai precisar de mais gente e tal, foi muito trabalhoso. Ela estava no grupo do El Parto es Nuestro, e aí ela falou, vem, porque você vai descobrir todo o caminho para conseguir garantir um parto humanizado na Espanha, né, em Madrid. E aí eu fui fazer isso. E nesses espaços você acaba conhecendo pessoas que têm a mesma busca que você, então, tipo, que estão buscando as mesmas coisas, e você faz amizade muito fácil, né, com quem tem afinidade. Já tem mais conexão, né? Mais possibilidades de conexão, é verdade. Isso, porque não fica aquela coisa de... Sei lá, às vezes até você tá com um parente perto, mas o parente pensa de um jeito muito tradicional. E aí você se sente mega distante. Acaba sendo até mais complicado. Quando você vai nesses grupos... É verdade. Parente, né, familiares e rede de apoio são coisas diferentes. Exato. E aí também ajudou...
porque eu me meti num grupo do Facebook chamado Buchicho de Mães, que é um grupo fechado, né, que você tem que pedir autorização. Eu nem sei como é que tá agora, porque faz um tempo já que eu não mexo. Porque ele é principalmente de parto humanizado, primeira infância, depois eles montaram até um grupo para quem tem, acho que a partir dos 2. Porque acho que mudava muito, né, as perguntas, as indagações eram tão diferentes que eles falaram, cara, vamos montar um segundo grupo para ficar um mais puerpério e gravidez, né, e parto, e outro mais para questões comportamentais, que já viram a etapa 2. Né? A próxima fase do videogame, vamos lá. E nesse grupo, a gente teve uma ideia muito legal de fazer posts assim, quem vai ter filho em tal época, no mês de fevereiro de 2015, ou março de 2015. Aí eu falei, cara, a minha data de parto vai ser mais ou menos por aí, né? Tipo, as 40 semanas. Fantástico. E me inscrevi num deles. E o que a gente fazia? Grupo de WhatsApp para essas pessoas. Cara, foi tipo uma das melhores coisas da vida. Acordar de madrugada para dar o peito, daquele momento que você tá assim, tipo, não aguento mais, sério mesmo, vou ter que acordar de novo e tal. E abrir o WhatsApp, por mais absurdo que seja estar aí conectada enquanto você tá dando peito, né? Entendeu? Vamos equilibrar, né? Vamos ser real. Amiga, tô na mesma que você, tipo, tamo aqui, tamo junta, né? Tá foda, eu sei, porque o marido não sei o que lá, porque a sogra fez não sei o que, porque, nossa, hoje eu tô cansada porque não sei o que lá, nanana. Enfim. Ajudou muito. Real, né? Uma necessidade real. Não, total. A mãe também. Essa ilusão de que a gente senta, amamenta e fica meditando no filho todas as vezes, não existe, porque a gente tem a nossa necessidade, não tem tempo pra gente atender a nossa necessidade nesse momento, né? Eu não encontrava, eu fiquei uma semana sem escovar meus dentes. E eu falava que antes, não, eu vou ser aquela mãe que anda de salto, eu vou ser aquela mãe. Meu marido entrava e saía, eu tava de roupão, com a cara lavada. A criança chorando, eu chorando junto. Ó, é forte, o negócio é pesado. Então, acho que essa é uma questão interessante, assim, da pessoa que está fora, de tentar encontrar um meio. E eu tenho uma questão também, que eu acho que, para mim, é uma coisa forte, que é a necessidade de estar em contato com o brasileiro, assim, sabe? Com o português, com as brasileiras, com a minha cultura. Tanto é que quando eu fui montar a página, por exemplo, eu falei, eu vou para o público espanhol ou para o público brasileiro? Não sei se é porque eu escrevo, que eu sou jornalista, eu gosto de cantar, eu também tenho coisa com a música, mas eu tenho uma coisa assim, eu me sinto mais à vontade, eu me sinto mais inteira, eu me sinto mais eu mesma quando eu me expresso em português, quando eu tô falando eu percebo que eu conecto muito mais com pessoas do Brasil, né, quando, sei lá, por reconhecer as nuances, né, da fala da pessoa, da história da pessoa, já tenho uma referência maior. Aqui, inclusive, acho que é uma espécie de... Não sei se hoje em dia eu diria dor, mas é uma dificuldade que eu tenho. Assim, eu percebo que por mais próxima que eu seja da pessoa, por mais que eu adore a pessoa que eu conheço, de outra cultura, no final eu não sinto que eu consigo chegar de sacar ela por completo. Assim. Com o brasileiro é uma coisa assim, tá, já entendi, saquei. Nossa, é incrível isso, né? É muito incrível, porque a gente, quando às vezes saía para passear, né? Agora a gente não sai para lugar nenhum. Eu reconhecia as brasileiras pelo modo de andar. O Dino falava, não é possível. Eu falava, já aposto que ela ali é brasileira, aposto que aquele ali é brasileiro. Como você sabe? O jeito de falar, não sei como a gente sabe. O jeito de se expressar, o tom de voz, a entonação, ainda que seja falando outra língua, né? E era dito e feito. Era brasileiro. Como você sabe? Eu não sei como eu sei, mas a gente se reconhece. A gente tem um chip que se reconhece, né? Essa conexão, né? Da pátria. É uma sensação da minha casa, né? A gente, não sei, é muito doido isso. E olha que a minha melhor amiga aqui, ela é alemã. Nunca imaginei, assim. Alemã com origem árabe também. A pessoa que eu mais conectei, assim, que morava no outro bairro, lá em Madrid, aí no final aconteceu isso, a gente saiu de Madrid, né? Faz 2 anos que a gente veio para uma cidadezinha bem pequenininha aqui, que não tem nem 10 mil habitantes, não tem nem 5 dígitos. E eu que sou paulistana, né? Eu falei, nossa, gente, é muita loucura, muita mudança. Mas a gente tá morando agora perto da Serra de Madrid. Mas é isso, tem essa questão da cultura, né? E para mim foi muito importante conseguir ter esses grupos de apoio, né? Essas redes virtuais com pessoas do Brasil. Nesse grupinho eram 6 meninas, eram 6 mães, algumas com 2 filhos, mas acho que tipo 2 eram mães pela segunda vez e as outras eram de um filho só, era a primeira gravidez, acho que quase todas. E aí uma das viagens que eu fiz para o Brasil, quando a Nara já estava com quase 2 anos, eu consegui conhecer uma delas.
porque elas chegaram, acho que até se encontrar, né? Não todas estavam em São Paulo, tinham em várias partes do Brasil, eu era a única que estava fora. Mas foi muito gostoso, assim. Foi uma amizade que a gente acabou criando, porque a gente trocava com muita profundidade, muita abertura, muita honestidade, né? De poder falar mesmo das dores. Nesses espaços que são seguros, né? Eles fazem muita diferença quando a gente tem um espaço para escuta. E aí outra coisa que ajudou muito foi o Zoom Zoom, né? Porque logo a Yanara já estava um pouco maiorzinha, foi em 2017, que foi na época que eu montei a página, na verdade, que eu entrei no grupo da Clarissa, de Akiara, né? Que tem esse programa, que era o quarto grupo do Zoom Zoom de Mães. Eu lembro que eu conheci ela através de algum desses congressos online, né, que também são espaços muito legais, onde você acaba conhecendo um monte de profissionais e tal. E eu comecei a seguir muitas pessoas da maternidade consciente, né, a partir disso, e comecei a seguir a Clarissa. Aí eu fiquei interessada no programa dela, falei, olha que interessante, tal, legal, não sei o que, não, mas por enquanto acho que não. Fiquei namorando, mas fiquei meio assim, tá. Aí na quarta turma eu falei, cara, vou entrar. Eu acho que eu tinha descoberto uma turma antes, na verdade. Entrei no grupo. E aí também aquela coisa de rede de apoio, um monte de mães na mesma vibe, que tentando buscar um processo de autoconhecimento, querendo aplicar uma maternidade mais conectada com o filho, mas com aquela dificuldade de lidar com a criança interior. E aí todo mundo trocando ideia, hoje foi muito foda, porque sem querer eu gritei com meu filho, não sei o quê, né? E aí você fala, não, tudo bem, acontece com todo mundo, comigo também. Vamos tentar, e já pensou nisso, já pensou naquilo, enfim. Aquilo te dá uma sensação de que você não está sozinha, você não é a única, né? E acho que esse tipo de apoio faz muita diferença. E para quem está fora, cara, muito mais, né? Porque você não tem essa coisa, pelo menos para mim, né? De quando você tá com a pessoa no físico, de se sentir realmente identificada e com aquela conexão mais profunda, né? No meu caso particular, eu ainda senti essa dificuldade. Né, de ter essa conexão mais profunda. Então, o virtual foi uma forma de suprir, de preencher isso. Interessante, Maíra. E como que você vê essa questão de, por exemplo, eu senti, né, muita falta das minhas filhas terem avós, tios, primos, que eu também tenho muitos primos, eu cresci com os meus primos, e eu tenho certos momentos que eu pensei, será que eu estou privando ela dessa convivência? Será que é um egoísmo meu? Como que você vê essa parte? Como que ficou isso para você? Ai, isso dói. Para ser sincera, eu acho doloroso. Por muito tempo eu vivi de uma forma meio anestésica, como uma boa codependente faz, fingindo que não existia. tipo, faz de conta que isso não te afeta. Ou melhor, acho que eu... Não sei se você sabe como é o universo da codependência, mas a gente evita o contato com a emoção, né? Tipo, então a gente meio que se anestesia quando vem uma coisa que parece ser desconfortável. Porque aqui no começo eu julgava muito, acho que a cultura espanhola, por erro meu, né, por, enfim, coisas de aprendizados, e um pouco a própria família do Alfonso. Por quê? Porque eles não têm uma união, assim, super uma convivência super forte e uma intimidade emocional, né? É uma coisa um pouco mais, acho que europeia, mais fria, mais, um pouco mais indiferente e tal. Mas a questão é que eu sentia falta. Porque a referência que eu tinha a família da minha mãe tinha eram 13 tios, né? Tipo, 13 filhos que meus avós tinham. Meus avós são alagoanos. Eles depois tiveram, tipo, 7 filhos em Alagoas. E aí eles desceram, foram para Minas. Os outros filhos nasceram, os 6 últimos filhos nasceram em Minas. Aí, imagina, mineiro. Minha mãe é mineira. Minha mãe é era a 10ª. E aí depois eles se mudaram para São Paulo. Meu avô, ele era um cara do Banco do Brasil que ficava fundando as agências e ele ficava sendo mudado de lugar e tal. E eles tinham aquela coisa de união da família espírita, matriarcal. Minha avó era tipo meio que a guia espiritual da família e tal, não sei o quê. E o Natal, cara, você tinha que ter noção, o Natal era uma coisa de louco, assim, porque juntava todo mundo, quase todo mundo, porque tinha uns que revezavam o ano, né? Tipo, agora eu vou falar com a sogra, agora eu vou com não sei o que lá. Mas era tipo uma festa de 60 pessoas, pelo menos, sei lá, com aquela fartura de comida, aquela tábua de queijos e vinhos e não sei o que, para todo mundo comer, e petiscos, até a hora da janta, que tinha, cada um trazia um prato, aquele absurdo de troca de presentes. Mas a gente fazia presépio vivo, a gente fazia apresentação musical,
declarava poema, fazia teatro, fazia um monte de coisa, desde a morte de um tio que eu não conheci, porque parece que teve um ano que faleceu um irmão da minha mãe, um infarto, e acho que meio próximo da data do Natal, e para poder levantar o ânimo, alguém teve a ideia, vamos fazer uma coisa meio de apresentações musicais para poder todo mundo ficar animado, e virou tradição. Nossa, da família. Que legal. Cara, tinha gente que vinha de fora, porque sabe aquela história de, tipo, eu vou chamar um amigo meu que tá sem lugar pra ir no Natal. Meu irmão uma vez fez isso com a namorada dele e com um amigo dela, eles choravam de emoção. Eu falei, eu nunca passei um Natal assim. Que é isso? E assim, tipo, era uma coisa muito divertida, muito gostosa, muito prazerosa, e eu tinha aquela referência de, tipo, Natal pra mim é isso, é um símbolo de mega união, mega, tipo, coisa família. Chegava aqui, se eu descrever, até fechei a janela que eu não sei se ele tá ouvindo. Aqui era, tipo, a minha sogra separada, né? Tipo, o ex-marido vinha meio que quase por obrigação, porque não tinha pra onde ir. Na época ele não tava casado como ele tá agora de novo. E aí era um jantar da casa da minha cunhada, com os 2 filhos adolescentes, pré-adolescentes, o marido e a sogra, que era meio persona não grata. Então, tipo, tinha um astral meio esquisito. Aí tava a minha sogra com a irmã, mas era uma coisa assim, pela tradição deles, não é dia de troca de presente, dia 24, é só um jantar. E aí eles têm uma coisa muito esquisita, eles cortam o tal do Ramon, né, o presunto cru, né, mas eles não servem antes de sentar na hora do jantar. E aí ninguém bebe na família, então, tipo, não tem drink, não tem nada, tipo, entendeu? Era uma coisa meio esquisita. Então eu chegava lá, morrendo de fome, e aí não tinha um petisco. Aí uma hora, senta pra comer, come, ninguém abre um vinho, e as conversas são esquisitas porque ninguém tem intimidade, sabe? É uma coisa meio... É um jantar, não tem troca de presente porque é no dia 6 de janeiro. E eu falava, gente do céu, e aí o que eu comecei a fazer? Eu sofria, né? Tipo, porque eu sabia que minha família tava tendo... Na verdade, acabou que coincidiu que já não tava tendo as mesmas festas, porque meu avô tinha falecido, e a minha mãe também, então já não tinha a mesma coisa, né? Mas, no começo, eu ficava comparando, aí eu sofria, né? Porque, claro, se você cria essa questão de o Natal só é bom quando é com a minha família, enfim, aquela coisa meio Byron Kate, eu tava pegada na ideia, né? E eu comecei a falar, cara, Maíra, desencana, faz de conta que é um jantar qualquer. Porque se você ficar naquilo na cabeça que é um jantar de Natal, você vai sofrer. Você trabalhou. Foi o jeito que eu anestesiei, entendeu? Muito trabalho, aí, né? Muito trabalho. O ano inteiro trabalhando pro Natal. Aí no ano passado, numa conversa com a Elisama, num grupo que a gente tem de educadoras parentais, ela comentou alguma coisa sobre a relação dela com o Natal, até falo disso no episódio da Tenda Materna, que como foi importante para ela ressignificar o Natal com a vinda dos filhos dela, porque como o pai dela era pastor e ele demonizava a questão do Natal, para ela sempre teve uma relação muito, muito pesada. E os filhos quererem fazer árvore era uma coisa que ela odiava no começo, né? E depois, de repente, ela começou a ter que ressignificar aquilo. E ela foi falando, como eu já tinha feito todo um trabalho de aprender a reconectar com as minhas emoções, de repente eu percebi que eu tinha um buraco dentro de mim em relação a isso. E aí eu comecei a chorar, assim, minha criança ferida começou a falar, cara, você sente falta do Natal, tá tudo bem, é normal, claro, óbvio, né? Aí eu falei, eu me anestesiei, eu fiquei, tipo, criando um jeito de não entrar em contato com a dor. Então, tipo, diria que dói. Dói, eu reconheço, e quando eu vou pro Brasil, eu acho super estranho, porque, claro, o astral é muito diferente. Ainda acho que por mais que eu aceite, já aceito muito mais, já não fico querendo, já não tenho expectativa de que podia ser diferente, eles podiam ser mais unidos e tal, eu já entendo, tipo, é o jeito deles, assim, sabe? Eu não posso ficar querendo mudar ou que a coisa seja diferente, essa resistência só me traz sofrimento. Mas é óbvio que quando eu vou pro Brasil e eu vejo o entrosamento e a minha família tá grande, a minha prima mais próxima tá com dois filhos que já estão crescendo, e que tem um monte de criança convivendo, que a família, por ser grande, tem muito neto da idade da Nara, né? Seria muito gostoso. Aqui a gente tem um priminho dela que mora em Canárias, que são ilhas, né? Tipo, já não dá. A gente vê uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Passa férias. Ou seja, ela viu tipo, 2 vezes na vida, o menino, entendeu? E os outros 2 primos já são adolescentes, já são, na verdade, estão lá na universidade já, né? E aí não tem isso, não tem nada disso, sim. Então é meio estranho, é meio esquisito. Eu fico pensando, adoraria poder oferecer isso para ela. E mais do que
não só a questão de convívio com primos da mesma idade, mas da cultura brasileira, sabe? Eu queria que ela tivesse inserida, que ela soubesse que é uma festa junina, que ela soubesse que é um carnaval, que é na época do aniversário dela. Acho que ela vai ter isso mais pra frente. Essas coisas eu gosto de... Eu gostaria que ela tivesse... Mas aí é aquela história, você tem que aceitar a realidade como ela é e tentar promover de alguma forma o que é possível, né? Que a gente tenta com a comida, a gente tenta com os livros. Eu faço muito isso, assim, de trazer... Cada vez que eu vou para o Brasil, eu trago um monte de livros em português, algo que fale da cultura, porque tem coisas que ela não vai sacar. Conexão com a linhagem materna, né? É importante, porque você já está fora da sua terra, né? Eu também faço bastante isso da festa junina. Outro dia minha filha veio e falou assim, mãe, eu tô sambando. Eu nunca sambei aqui em casa. E eu falei, onde você viu isso? Eu falei, nossa, é genético mesmo. Tá no gene. Tentando sambar. E as comidas eu acho muito importante, festa junina. Você não tem nenhuma comunidade aí de brasileiros que você possa... Tem grupos. Ajuda, eu dei né? muito tempo aula de português para estrangeiros. E também era um jeito de eu estar próximo da cultura, que eu adoro e tal. Eu estudei muitas coisas sobre isso e tal. Tem o consulado brasileiro aqui, que tem alguns eventos que eles promovem. E aí, dentro dos professores de português que eu convivia por um tempo, de certa forma virou um grupinho mas não era uma coisa oficial, né? Tá. Virou um grupo que a gente se encontrava, que a gente fazia... Digamos que, oficialmente, eu nunca frequentei algo do tipo, mas eu sei que tem iniciativas, sabe? Grupos que se juntam para, de repente, envolver as crianças que são filhos de brasileiros para que eles possam ter contato com a língua portuguesa. Tem iniciativas assim. Mas eu nunca fui muito de ir atrás desse tipo de coisas específicas, sabe? No final, eu acho que eu fazia amizade com grupos, com um brasileiro aqui, um brasileiro ali, e a gente vai promovendo, né? Agora a gente tem um grupinho, que uma amiga minha que voltou para a Espanha, de WhatsApp, que a gente vai reunindo as pessoas e a gente vai dando dicas, de vez em quando marca um encontro, vamos fazer uma feijoada na casa de fulano, vamos fazer um piquenique num parque tal, e aí, enfim, lá tem muita troca também, e é legal porque vira uma referência com pessoas mais ou menos do mesmo astral e tal, mas nada a ver com, não é um grupo materno, é um grupo geralzão, assim, de brasileiros. Entendi. Maíra, você volta para o Brasil com frequência? Como que é essa questão sua? Eu fazia pelo menos uma vez por ano viagens ao Brasil. E aí no ano passado eu não fui, pela primeira vez, que foi quando eu saltei. E nem lembro exatamente por que eu não fui. Acho que coincidiu de algum impedimento, mas aí logo na sequência também, com a pandemia, não tinha como. Já nem sei mais quando eu vou, entendeu? Agora ficou uma coisa meio no ar. Lembrei, porque a Nara ia operar e a gente não tinha data. Okay. Gente, alguma coisa que era muito séria. Porque como a Nara tem essa questão com a mandíbula, ela vai ter que fazer uma operação para reconstruir, né? Para fazer uma coisa que a gente chama de distrator mandibular, que é colocar um aparelhinho que corta o osso dela, que separa o osso dela, e aí ela fica com alguns meses com esse aparelho na mandíbula dela, para a gente ir abrindo esse espaço aos poucos para estimular o crescimento do osso, porque assim, teoricamente, ela consegue recuperar o que ela não tem. E aí isso significa uma operação para fazer, meses de acompanhamento e uma operação para tirar, entendeu? E no ano passado, eles falaram que ela devia estar fazendo na época do verão, que era a época que eu costumo ir para o Brasil. E até eles darem a data, que fica uma enrolação, porque é hospital público e tal, ficou aquela enrolação, falou, bom, aí eu não tem nem como comprar, porque na hora que eu compro a viagem, também não estava segura de ir, sem saber como é o acompanhamento, tipo, o ideal seria ir depois, entendeu? Então eu falei, cara, esse ano eu não vou, melhor, desencana. Aí quando finalmente marcaram a cirurgia, eles só me avisaram, porque eu perguntei, 2 dias antes, que não era a operação da distração mandibular, porque no scanner eles viram que ela tinha um dente molar, né, que ainda ia nascer, mas que estava bem que já existia e que estava bem no lugar onde eles iam fazer o corte. Então eles precisavam extrair esse dente, esperar o osso se recuperar para depois fazer a distração mandibular. E eu só descobri isso 2 dias antes da operação, quando eu liguei no hospital para saber quantas noites mais ou menos eu vou ficar, para eu saber o que eu faço na minha mala, né? Se eu vou ficar 2 noites, 3 noites, 4 noites, 1 noite, qual que é a previsão? E aí eles falaram, não, se libera no mesmo dia. Eu, como assim libera no mesmo dia? Vai fazer uma distração mandibular e liberar no mesmo dia?
E a mulher, não, não é distração, agora vai tirar um dente. Eu falei, ai, ninguém me avisa? Que legal, eu tô preparando a minha filha aqui à toa. Ai, gente, coisas que eu não entendo. Mas, enfim, foi um baque. Não sei se tem a ver com a cultura, ou se é com essa doutora mesmo, ou com a política pública da Espanha. Mas, no final, não, eu poderia ter feito a viagem porque não foi um procedimento tão invasivo e ela não ia ficar com o aparelho. Mas não vim. Eu tinha essa ideia de pelo menos uma vez por ano, quero manter essa constância e tal, para mim é importante, eu quero que a Nara mantenha e tal, mas nem tudo sai como a gente quer, né? Como que é para você? Você consegue? Eu também tentava todos os anos, só que ano sim, ano não, a gente se mudava de país. Então, o ano que a gente se mudava de país já não rolava ir para lá, porque eu tinha que trazer mudança, começar de novo. E, enfim, o ano passado a gente também não foi, porque eu estava com o visto vencido, o visto stamp, né? Eu tenho o direito de permanecer aqui, mas o meu stamp no passaporte está vencido. Então, se eu fosse para o Brasil, eu teria que ir, marcar no consulado, aquele estresse, né? Esperar, ver o que vai acontecer, se eles dão, se não dão, que a gente nunca sabe. Aí a gente decidiu não ir, por outras questões também que apareceram. A gente estava vendo casa, tinha que sair da casa que a gente estava. Nossa, é sempre tanta coisa, né? E a gente acabou não indo. Mas meu sonho era ir todos os anos, ou 2 vezes por ano. Já cheguei a sonhar com isso também. Meu sonho é 2 vezes por ano também. No inverno, Com certeza. eu sempre vou no verão, sim, no verão do Brasil, para fugir do inverno daqui. Agora que ela tá maiorzinha, eu até falei, assim, eu cheguei a conversar com agências aí, porque, claro, tem uma questão de poder palestrar, né? Eu gostaria muito de poder palestrar presencialmente. Mas, acaba que, sabe, ainda tô aqui e tal. E aí eu pensava, cara, se eu for 2 vezes por ano, eu posso ir uma vez com a Nara, uma vez sem a Nara. Entendeu? E aí eu posso ir uma só a trabalho, pra fazer, tipo, coincidir, organizar de fazer várias palestras em vários lugares, que também seria bem legal. E uma vez eu vou com a Nara, entendeu? Porque ela já tá grandinha, nisso eu tava imaginando a partir do ano passado, né? E no final acabou não rolando por causa disso, porque eu tava muito assim, enquanto a Nara não operar, eu tô meio que de stand-by, eu não vou sair no meio desse processo. Enfim, não rolou. Mas tem essa meta. Nossa, é um sonho meu. E 2 vezes pro Brasil, uma vez no inverno, uma vez no verão. Mas ainda não rolou também. E eu espero que no futuro a gente consiga fazer isso com mais frequência. Minha mãe já tá velhinha, né? Minha avó já tá com 90 anos quase, enfim. Eu não sei se a gente tem tempo ainda, Maíra. Sim. A gente não conversou da questão do casal, né? Porque é muito intenso quando a gente tem um filho no exterior. A gente não tem uma tia, uma avó, fala assim, você fica com ela no final de semana? Pra eu poder respirar, pra eu poder sair com meu marido, né? Como foi essa questão para você? Porque acaba sendo bastante pesado, né? É 24/7, 365 dias, né? Se eu for falar em uma palavra, eu vou dizer #fail. Falhou, né? Não, porque eu tô falando em tom de brincadeira, mas que na verdade o nosso casamento acabou. E eu acho que em parte foi um pouco por conta desse descuido, digamos, não descuido, enfim, sim. Foi dessa dificuldade de lidar com essa questão principalmente quando a gente veio pra cá. Porque, claro, quando a gente estava indo em Madrid, até os 3 anos da Nara, quase, praticamente, porque a gente veio em fevereiro e ela faz aniversário em fevereiro, já estava numa fase onde eu estava com um horário... Eu tentei escolarizar ela, né, tipo, quando ela estava com quase 2 anos, e aí eu não banquei, achei que foi meio tenso, assim, eu acabei escolhendo... Porque aqui tem as creches públicas, mas é aquele esquema tradicionalzão, né, e que eu não consegui imaginar a Nara lá. Eu falei, eu prefiro pagar uma particular por um tempo, fazer um sacrifício, fazer um esforço e colocar ela numa particular. Aí eu encontrei uma escola muito, muito atraente, assim, muito fofa, muito interessante, que ficava no centro de Madrid, do lado do Palácio Real. Nossa. E só que para eu ir até lá, eu tinha que pegar o metrô e fazer baldeação. Dava tipo uma meia hora para ir, meia hora para voltar, para ela ficar teoricamente 4 horas. Já mata 1 hora dessa história só no trajeto. E aí, no começo ela estava em adaptação, então eu ficava num bar perto, com um laptop tentando trabalhar enquanto ela estava por lá. Mas, cara, eu não consegui. Minha criança interior estava, tipo, sofrendo muito, assim. A questão da escolarização para mim foi uma coisa meio pesada. Eu ficava 12 horas por dia na escola. Eu sofri muito, assim, com a ausência da minha mãe, sabe? Acho que eu tinha uma dor muito profunda. Eu falo disso também no episódio da tenda materna de adaptação escolar. Quanto que foi duro pra mim, assim, ver a Nara pedindo cola quando eu chegava desesperada, assim, eu não banquei. E aí, o que aconteceu? Ficou uma coisa que... A minha ideia era, eu tô precisando de tempo pra mim, pra me dedicar a trabalho, coisas assim
fazer minhas coisas. Foi em 2017, que era o ano que eu tinha entrado no Zoom Zoom, que eu estava começando a montar a página, estava super entusiasmada. E eu não consegui lidar com aquela dor. E na época eu já era amiga dessa alemã que era do bairro, que era mãe do melhor amiguinho da Nara. Eles se davam muito bem, cara. Era muito gostoso os dois juntos. E aí a gente fez um esquema muito legal para quem estiver fora, ou mesmo no Brasil, e pensar nessa solução, de repente existe essa possibilidade de criar essa alternativa, que a gente pegou uma agência que indicava babás, né, que ajudava a selecionar babás, mas de repente dá para você fazer por outra via, onde eles buscavam pelo perfil do pai e da mãe, né, da família, pessoas mais recomendadas. E no caso eu falava assim, eu quero alguém que tenha não só a questão do cuidado com a criança, mas uma preocupação pedagógica, com uma linha mais alternativa. E alguém que manja de disciplina positiva, de Montessori, sei lá, coisas me sugiram, né? Quem vocês têm aí que está fazendo algum tipo de formação? E aí eles selecionaram pessoas pra gente escolher, né? Umas 3 mulheres e tal. E a gente pegou estudantes de pedagogia que estavam estudando linhas mais alternativas. E aí a gente se juntou, eu e ela. Então a gente dividia os gastos. Essa pessoa vinha 4 horas por dia. A gente morava 8 quadras uma da outra. A gente alternava. Uma semana a gente fica na casa do Theo, uma semana na casa da Nara. E aí a gente morava do lado de um parque. Metade da manhã eles passavam no parquinho, mas não era alguém que ficava olhando o celular enquanto eles estavam no brinquedo, não. Era alguém que promovia atividades, que ficava lá fazendo, engajando eles. E eles vinham contar pra gente. Tipo, outra coisa. Era uma coisa... Nossa, fantástica essa ideia, Maíra. Chegou um pouco tarde pra mim, mas adorei. Não. A gente gastava menos do que a escola, entendeu? Eles vinham com uma coisa, tipo, chegava, o almoço estava pronto. Eu não tinha que ficar indo pra lá e pra cá, então as 4 horas que eu tinha eram pra mim. Entendeu? Tipo, a pessoa vinha na minha casa, ficava meia horinha com eles lá, oferecia um lanchinho, agora vamos pro parque, vamos brincar, depois a gente volta, entendeu? Deixava lá e levava o outro pra casa. Cara, é a melhor coisa do mundo. Então, esse terceiro ano de vida da Nara, ela ficou com essa história. Quando a gente veio pra cá, eu falei, eu vou perder essa história que é uma boiada, como assim? Era muito bom. Porque, além do mais, eram 2 crianças compatíveis, né? Também isso é importante. Às vezes a gente tem que fazer isso com 2 crianças que não se dão, e fica aquele estresse, porque é uma fase ainda que é difícil socializar, né? Entre 2 e 3 anos. Não é uma fase tão simples, mas eles se davam muito bem, se dão até hoje, ela fala dele até hoje, ele vem aqui, nananã. E aí, o que aconteceu? Quando a gente veio pra cá, eu perdi essa história, mas aí a gente levou ela pra uma escolinha Waldorf, onde ela fica das 9 até as 4 da tarde. A adaptação eu fiz e foi muito mais leve, eu tava mais tranquila, mais confiante, o espaço é maravilhoso, então eu confiei no processo, eles são lindos e demais, e a Nara amou a escola, ela também estava, acho que, mais madura, mas no momento de sociabilizar, de socializar, né? E aí... O Waldorf não é muito escola, né, Maíra? O Waldorf é uma fazendinha, né, as que eu conhecia, é muito gostoso, até eu queria gente, eu posso... É uma casinha, uma associação, eles nem chamam de escola, é uma casinha com 15 crianças, onde eles fazem as crianças viverem a vida, entendeu? Tipo, cozinhar, vamos plantar, fica no jardim quase o tempo todo, não tem nenhuma preocupação de ficar escolarizando, ensinando a escrever. Eu não quero isso pra Nara agora, sabe? Pra mim, e aqui na Espanha eles ensinam a escrever com 4 anos. Fala, pelo amor de Deus, deixa a criança. Sabe, é muito essa mentalidade de que eu quero que meu filho seja bom no futuro, que ele seja preparado, não sei o que lá, nanana. Eu não tenho nenhuma dessas pautas. Falei, não, eu quero que ela seja feliz, esteja num ambiente seguro emocionalmente, de que ela possa brincar, fazer muito mais do que ela faria em casa, porque essas pessoas estão preparadas e têm mais disponibilidade para oferecer a diversão do que eu tenho, porque eu sou uma pessoa muito mental, muito mais travada, muito menos... Eu fui muito séria, eu não sei acessar esse lado, entendeu? Tipo, eu quero pessoas profissionais para proporcionar isso para ela, porque eu sei que ela vai ser mais feliz, inclusive, tendo esse espaço. Então foi muito legal. Aí a questão do casal, eu acho que eu fui dando conta de muitas coisas em relação a Nara, em relação à profissão, em relação a várias coisas, mas com o casal, a gente, digamos, acho que eu sentia muita carga de coisas e não conseguia colocar essas conversas em dia. Eu acho que tem que ter muita conversa, porque quando você perde essa rede de apoio, que eu não expliquei, que eu estava tentando explicar naquela hora, quando teve essa história de eu não escolarizar a Nara, por um tempo eu contei com a minha sogra. Na verdade, sim, contei uma vez por semana, para ser sincera. Eu marcava assim, terça-feira eu vou na tua casa, deixo a Nara e fico no bar
da esquina, de Malasanha, maravilhoso e tal, por algumas horas, fazendo meus projetos, entendeu? E ela, fofíssima, se dispõe, porque ela também tem quase 80 anos, eu também não quero abusar, entendeu? Ela foi mãe tarde do Alfonso, né? E então, mas isso era minha rede de apoio, olha a situação, não é aquela coisa, tipo, aí olha minha prima fazendo que cada 2 por 3 ela tá com os filhos dormindo na casa da mãe dela, a mãe busca na escola, faz não sei o quê, nanana. É outra realidade, tipo, é um envolvimento, assim, quase como se tivesse meio período com a avó. Eu não tinha isso, eu tinha, tipo, uma manhã da semana que eu me sentia à vontade para pedir, ela fazia com o maior gosto, mas eu sabia que era cansativo para ela e eu não sinto também essa intimidade toda de ficar pedindo, né? E aí rolou isso. Mas quando a gente veio, eu acho que faltaram conversas, do tipo, olha, a gente vai ter que se apoiar mais, isso aqui não tá legal. Acho que tem que ter muita reunião de família, que foi uma coisa que eu não pratiquei muito. E acho que acabou isso, esse estresse acabou atingindo a relação de casal. Digamos que, entre todas as funções que a gente tinha que dar conta, o cuidar do casal foi no meio de lado, afetou, entendeu? E aí nisso enfraqueceu, a gente foi se distanciando emocionalmente mais ainda. E depois eu entendo que um monte de coisas também aconteceram, né? De eu entender que eu estava em outra fase, de eu me sentir por N razões, e acabou que a gente se separou. Mas de uma forma que a gente tentou preservar, digamos, o respeito, o companheirismo, o interesse um pelo outro, no sentido de a gente tem que fazer o melhor pela Nara, né? A gente não vai poder ficar com as nossas diferenças pesando mais do que o nosso interesse em manter um bom relacionamento para poder estar com a Nara, porque também pode rolar. Se eu não tivesse a Nara, eu estaria no Brasil, com certeza, entendeu? Beleza, já não tenho nenhum vínculo com a Espanha, vou embora. Nesse caso, não, tem um compromisso, e eu tinha isso claro. Se eu me separar um dia do Alfonso, eu vou ficar na Espanha. Eu já sei, né? Tipo, é uma coisa que eu assumi, um risco que eu assumi. Então eu falei, cara, se eu vou ficar aqui, eu tenho que ter uma boa relação com ele. Não dá pra ficar com nenhuma mágoa falando mais alto, né? E também nem essa coisa da indiferença. Acho que não precisa, né? Não precisa ser uma coisa assim, dos dois, cada um tá no seu mundo. Acho que pra ela é muito gostoso. E que bom que que bom que, apesar da gente não estar junto, a gente tem esse carinho, essa vontade de manter um relacionamento, não é uma coisa forçada, né? Então a gente se admira. Eu admiro muito isso, Maíra. A hora que eu vi você no Covid, né, que ele foi ficar aí com vocês, eu falei, gente, se todos os casais, os ex-casais, fizessem assim, né? Quantos traumas seriam evitados? Mas precisa de muita maturidade dos dois lados, né? Sim. Muito legal. Posso falar disso aqui, porque na verdade isso vai ser... eu acho que o meu Instagram ele não fecha com uma hora, viu? Por isso que a gente tá aqui ainda. Mas só okay. para antecipar algo que provavelmente eu vou estar falando em posts, que é ainda meio recente, mas eu não tenho problema nenhum em abrir aqui. Quem está me acompanhando faz tempo já sabe dessa história, de que eu me separei em janeiro. Tipo, o Alfonso saiu de casa em janeiro, dia 11 de janeiro. E aí, por conta do Covid, a gente ficou até o final de março separados, né, em 2 casas, com a Nara se adaptando com a questão das 2 casas e tal, mas por conta do Covid a gente falou, cara, tá loucura essa coisa de ficar indo pra lá e pra cá com a Nara, o contágio estava muito intenso, tinha aquela sensação de clandestinidade, de sair na rua e só ver carro de polícia e funerária, era uma coisa meio de cenário de filme, que você fala, meu, não quero, sabe? E ainda aquela tensão muito grande na hora de fazer uma compra, eu vou tocar em tal coisa, de repente eu me contamino, enfim. A gente falou, pela sanidade mental e pela questão prática de poder trabalhar com a Nara em casa, é mais fácil que os dois estejam juntos. Aí ele voltou para casa e a gente ficou 4 meses aí, esses últimos 4 meses com ele aqui, pagando 2 casas, né? 2 aluguéis. E aí, essa semana a gente oficializou, vamos entregar outro apartamento. Porque não tem previsibilidade. Por mais que aqui esteja já sem o estado de alarme, já estamos falando de ondas de contágio que estão crescendo novamente. Não se sabe, por mais que eles estejam falando que não vai ter confinamento, porque estão dizendo que pela questão econômica, como realmente o poder aquisitivo do espanhol despencou e muita gente foi para a linha de pobreza por conta do confinamento, eles estão querendo segurar a segunda onda de confinamento, né? Eles estão, sei lá, né, na verdade, porque ela tá aí, né? A gente tá igual, o governo deu luz verde, eu falei, você pode dar luz verde, púrpura, amarela para vocês, para o governo, a gente é um número, né?
Para mim, vocês são Exato. minhas filhas. Minhas filhas ficam questionando. Mãe, mas tá em luz verde. Eu falei, pode estar a cor que quiser. Pode pôr a cor que você quiser. Exato. A gente tá É, em o Brasil tá casa. com 90 mil casos, né? Nossa. Por exemplo, né? Tipo, eu tava vendo lá o story da Elisama. Mas a questão é, o que pesa para nós é a Nara vai poder ou não vai poder ir para a escola, né? Independente do oficial, Yeah. se tiver uma questão que tá aí sem controle, a gente não vai querer que ela vá para a escola. E se ela tiver que ficar em casa, como é que faz? Com 2 casas é muito mais trabalhoso, né? Então a gente decidiu, falar, olha, quer saber? Mas a realidade é essa. Vamos ficar empurrando com a barriga ou vamos encarar, né? E aí a gente falou, vamos entregar outro apartamento. Até uma segunda fase onde a gente possa realmente, de novo, procurar casa. Então a gente oficializou que, apesar de não ser um casal, estaremos mais tempo, eu tô mais tempo não casal morando com ele do que separado. E eu falava, meu, tava tão gostoso, tava começando a me acostumar a ter 2 casas, né? Tava tão divertido. Começando a ficar divertido porque foi muito estranho, essa parte foi muito dolorosa, foi acho que a fase mais dura do estar fora, porque foi realmente o que eu não tinha planejado, não estava dentro do script, assim, nunca imaginei que eu ia morar numa cidade de 9 mil habitantes, onde não tem nada à noite para fazer, porque não é onde ele foi, por Nossa, exemplo, verdade. ele foi para Eulers Coreano, que é uma cidade de meio turística, que tem vida noturna. Aqui E deixou tem a você Serra de aí, né? Madrid. Tem a Serra de Madrid e os casais que eu conheço são todos pais, né? Tipo, todos têm filho, não tem essa história de vamos fazer alguma coisa à noite e tal. E também não tem o que fazer. Eu Não vejo é que, seus passeios tipo... com a Nara no meio do nada aí, né? É um monte de nada. E aí, de repente, eu tava 50% do tempo sozinha. Falei, não era o que eu tinha planejado, assim, sabe? Eu tava assim, mas enfim, tudo bem. E aí eu tava começando a me acostumar, porque você vai ter que reconstruir, tipo, o que eu vou fazer com esse tempo que é meu, né? Também ao mesmo tempo, de repente, bum, tinha um tempo enorme para mim, era uma possibilidade de fazer várias coisas, de criar infinitas possibilidades, aquela coisa, né? Tipo, peraí, eu posso olhar pelo drama ou olhar pela oportunidade, como que eu quero encarar isso? E eu tava começando a fazer as pazes com essa história, né? Porque tem o momento do luto e fala, não era o que eu queria e tal, e depois começando a fazer, legal, tem um monte de coisa que eu tô ganhando com isso vai ser bom porque eu vou poder ter tempo pra fazer, e aí de repente volta confinamento, volta o ex pra casa, não era o que eu tinha planejado. Nossa, ainda estou em união estável. E agora a gente tem que começar a fazer outras coisas de reunião de família, agora não, agora sim. Mas foi muito legal ao mesmo tempo, porque voltou num outro estado de necessidade, de maturidade, inclusive em relação às nossas dores. Muito mais, as nossas dores já estavam muito mais trabalhadas, e acho que a gente estava mais aberto para escuta, e a gente se conectou muito. Então, acho que amadureceu muito a nossa relação, reaproximou muito a gente, só não teve, tipo, nenhum movimento assim. Muita gente pergunta, tem um monte de seguidora que pergunta, você vai voltar? Certeza não vai voltar? Eu dou risada, não tá rolando um clima nem nada, mas tá sendo legal de estar nesse momento, enfim, com essa possibilidade, porque no fundo virou uma pessoa de referência para ter apoio emocional nessa fase, que é muito desafiadora, né? E acho que a gente também, além de querer o melhor para Nara nesse contexto, a gente queria poder se apoiar. A gente não queria estar sozinho, né? Aquela sensação de que, será que eu realmente preciso ficar 50% do tempo sozinho no confinamento? É punk. Quem passou sozinho esse tempo todo, quem mora sozinho e teve que passar sozinho, sabe o peso que pode ser, né? Tem muita gente que tem essa dependência da socialização muito forte, né? E até o E toque, aí, né, Maíra? Um abraço, não poder abraçar ninguém, né? Isso pesa muito. Nossa, a saúde mental nossa tá totalmente ligada a isso, né? A afetividade. Essa parte fica bem pesada. Então eu diria que assim, quem tiver nessa história de estar fora e tal, e sem rede de apoio e tal, tem que ter muita conversa no casal. Coisa que eu não fiz tanto, então diria por experiência, não caiam nessa. Mas muita maturidade, né? E é legal você trazer isso, né? Que você teve o luto, que você doeu, porque apesar de ser uma pessoa, né, que você trabalha há muito tempo no seu autoconhecimento, você ainda dói, né? E as pessoas, eu acho que tem essa idealização, não, a pessoa que já está há muito tempo no caminho do autoconhecimento não sente dor, não sofre. Não é, sofre de um outro lugar, vê de um outro ângulo. Inclusive, isso é o erro, né? Achar que não pode sofrer, ou que não deveria sofrer, ou que quando tá sofrendo, quando tá doendo, tem alguma coisa de errado. Não, quando tá doendo, você tá viva. Exatamente. É tão importante trazer isso. Achei lindo. Nossa, eu tô realmente admirada com a maturidade de vocês dois, porque eu não conheço nenhuma história de casal assim, especialmente fora, né? Morando fora, que você não tem ninguém, Maíra. Imagina, você vai pro hospital amanhã.
Quem que vai te levar uma sopa, né? Assim, eu penso nisso às vezes. Nossa, se eu cair doente, eu tenho algumas amigas, tá? Mas todo mundo tem a sua vida. É diferente você ter alguém da família que vai chegar e fazer algo por você, vai ficar ali à noite com você, né? Queira ou não, quando a gente tem um companheiro, um marido, a gente espera que ele cumpra esse papel, né? Fora do país, principalmente. Então, realmente, uma maturidade muito grande. Vocês admiro, muito legal você compartilhar isso aqui, porque eu acho que vai estimular muita gente a buscar esse caminho. Existe, né? Quando alguém faz, é porque, olha, a gente existe, é possível, né? Dá pra chegar lá. Tem alguém falando que o Natal na Coreia é como um dia dos namorados. Os casais saem pra jantar. E em casa, em família, não tem nada. É muito louco, né? Muito diferente. Eu acho que a dor fica na comparação. Eu tive esse erro de muitas vezes sofrer com a adaptação na Espanha por ficar comparando a cultura do brasileiro com a cultura do espanhol. Ai, como eles são frios, ai, como eles são secos. A gente tem essa cultura do jeitinho, né? De dar um jeito pra tudo. E eles não têm nada de história. Tipo, não existe. A regra é regra e ponto. E aí, às vezes eu ficava achando, tipo, ó, eu falei, mas se ele ouvir o meu problema, como que ele não sente empatia pela minha dor e não entende que o meu caso é muito especial? Nossa. Mas é muito E eu o tinha jeito um marido brasileiro. totalmente diferente da Espanha. Espanha, Itália, França, né? As línguas latinas, eu achava que era um pouquinho mais parecido com o Brasil até. Não Calma. achei que tivesse essa frieza. A Espanha é grande, tá? A Espanha é Ok. grande, também tem isso. E eu tô falando Castilla de la Mancha, eu tô falando de Madrid. E, inclusive, eles falam do clima, né? Tipo, é mais seco. Então, tipo, o madrilenho, ele é super tajante, né? Ele fala um negócio... nossa, isso é muito louco, porque a gente é muito mais... Ai, por favor, você pode pegar pra mim, não sei o que lá, né? Tipo, eu até explicava isso nas aulas. E o cara é, tipo, faça o açúcar. Pra eles, isso não é ser mal educado, ser seco. É simplesmente... É o jeito que eles pedem a coisa, entendeu? Passa o açúcar pra mim. Por favor, o quê? Oi, por favor. Mas você pode também passar, por favor, o açúcar que tá atrás de você? Tipo, se eu não for te incomodar, né? A gente tem um jeitinho muito assim de ir chegando, não querendo. Eles são tipo, então, às vezes, o jeito que eles falam pra gente soa como se fosse uma afronta, mas é cultural. E aí eles não têm tanto essa coisa do, sei lá, eu cito um exemplo, uma vez que eu fui no metrô, e aí eu queria ver qual que eu tinha que pagar no cartão, para qual zona que eu tinha que comprar o bilhete do ônibus para chegar no lugar onde eu moro aqui, né, que é fora da zona de Madrid, porque aí tem zona 1, 2 e 3, B1, B2, B3. E aí, na hora que eu fui pedir ajuda pro cara do metrô, né, que ele tava atrás do balcão dele, eu falei, tá vendo o mapa ali? Eu queria saber se Colmenarejo é B1, B2, aí ele falava assim, tá dentro da linha do metrô? Eu falei, não, então não é meu trabalho. Tipo, sabe uma coisa assim? Aí eu falava assim, sério mesmo? O brasileiro, eu falava assim, cara, se fosse brasileiro, eu ia pegar minha mão, eu ia falar, peraí que eu vou com você ver o... Sabe, tipo... Nossa. No Brasil, tipo, o cara, se quer que te pague o bilhete, às vezes chega certa a gentileza do brasileiro, dele te pagar o bilhete quando ele vê que você não tem o suficiente, sabe? E eu ficava assim, sempre muito chocada e doída, falando, não é possível. Dói, né? Dói mesmo. E aí depois eu falei, cara, desencana, é a cultura deles, ele não tá sendo nada comigo, simplesmente é o jeito, o chip que ele tem na cabeça, entendeu? Não tem pra dar mais, né? Ele dá até o metrô, saiu do metrô, já não é. Aí hoje em dia eu dou uma risadinha, porque, não, já sei, é o jeito espanhol, desencana. Nossa. Mas enfim, mas é dose, a gente fica com isso, tipo, enquanto a gente compara, a gente dá uma sofrida. E levar pro lado pessoal, né, também, dói muito, né? Na Inglaterra, por exemplo, quando o dia estava cinza, que era 90% do tempo, as mães não diziam bom dia. E eu descobri isso depois de passar de muitos meses, né? Porque eu chegava na escola, nossa, eu estava ensolarado, bom dia, oi, tudo bem, como é que você tá, não sei o quê. Aí no dia seguinte, bom dia, né? A pessoa nem olhava na cara. Eu falava, gente, tem algum problema comigo? Aí eu falei, comigo, eu sou estrangeira, entendeu? O pessoal aqui não gosta de estrangeiro. Aí comigo, eu falei, não, gente, peraí, eu tô de bem com a vida. Os mal amados são eles. Eu tô de boa, de chuva, de sol, eu tô, né? Quem não quer me dar bom dia são eles. Eu tenho bom dia para todo mundo. Trabalhar isso me levou meses. Eu fiquei muito mal. Falei, gente, como assim? Ninguém vai me falar bom dia de volta? Não falo. Tem que ter sol. Então, dói. Coisas que tiver tendo que, né, se adaptar, mas é bem diferente nesse sentido. Mas aí, quando você vai para outros lugares da Espanha, às vezes é mais parecido. Você vai para Canárias, por exemplo, eles já são mais
mais doces, mais próximos. É super engraçado. Porque, claro, é meio isso, assim, é bem diferente as partes da Espanha. Tem muita diversidade, apesar de ser Minas Gerais em tamanho, assim, sabe? Não é muito maior que Minas Gerais, se bobear é menor que Minas Gerais. O terreno, né, todo. Talvez com as ilhas fique menor, maior. Interessante. Maíra, adorei. Mas é isso, Flor. Agora sim a gente tem que ir, porque eu também tenho outra reunião. Que, aliás, só para avisar, que eu vou ter uma reunião agora com a Clarissa. A gente está alinhando um monte de coisas, porque a gente está com o lançamento do Zoom Zoom. Que legal. Melhor, a gente está com o lançamento do workshop da Tina Materna. Alguém está falando que Barcelona é igual a Madrid. Do workshop da Tina Materna, porque depois de fazer mais de 20 episódios juntas, a gente falou, cara, vamos unir as forças e fazer o nosso trabalho juntas, né, de trazer, justamente para essa questão do confinamento agora que a gente tá vivendo, que tá punk para todo mundo, tava falando no Telegram sobre isso, cara, tá pesado, né, e tá pesado porque a gente tá sem rede de apoio, e é esse drama, né. O virtual é uma forma de suprir um pouco isso, né, porque a gente não tem muito como contar, às vezes, com a pessoa que vem visitar, ou que vou deixar meu filho não sei aonde. Tô vendo iniciativa de pessoas que estão tentando fazer mini grupos, assim, para que seja mais seguro para conseguir pelo menos deixar a criança brincar com alguém, porque, cara, tá pesando no emocional dos filhos, né? Exato. Toda essa pressão, esse caos externo. Então, a gente montou um workshop que vai começar dia 19 de agosto. Quem quiser fazer inscrição, tá com link no meu perfil. Tem link no meu Telegram também. E acho que no meu blog, enfim, tá por aí espalhado, mas é só me inscrever caso se perca. Mas fiquem sabendo que vai ter esse workshop da Tina Materna a partir do dia 19 de agosto, tá bom? Ótimo, e aí, eu acho que eu já me inscrevi. Eu já fiz o Zoom, é muito legal. E toda vez que aparece eu faço de novo, porque é muito, muito rico, né? Acho que sempre a gente aprende alguma coisa diferente. Tamo aí. Maíra, muito obrigada, de verdade, por aceitar esse convite, de todos os precalços que a gente teve no meu perfil, migrar para cá, ainda conversar, seguir dando essas informações que eu acho que são muito valiosas, especialmente quem está fora, longe de tudo e de todos, saber que tem gente passando pela mesma coisa e que tem solução. Basta a gente sair do nosso lugar, como você falou, né? Não vai chegar até você. A gente precisa dar o passo, a gente precisa buscar ter essa abertura. Muito lindo. Adorei ouvir sua história. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Tá bom. De coração. Obrigada a todos vocês que ficaram até agora. Obrigada pela vinda de vocês. Eu vou deixar depois, alguém perguntou, sim, eu vou baixar. Vai ficar aqui no meu IGTV. E vou deixar também no meu YouTube depois, tá bom? Então, quem quiser ver a reprise no YouTube, gente, eu tenho um segredinho, eu vejo as coisas aceleradas. Lá tem como saltar, tem como andar pra frente. Se você apertar na linha pra frente, essa parte já vi, né? Ele volta pra onde você tava. Eu acho muito mais fácil do que assistir aqui. Então, eu acabo jogando tudo pra lá. E quando não é alguém que fala já acelerado como eu, que eu sei que eu falo rápido... eu dou uma aceleradinha se for uma coisa que eu acho que dá pra assistir acelerado. Não é, enfim, aquelas coisas, mas vida real, né? Tipo, às vezes precisa. Ótima dica, Maíra. Eu comecei a usar isso pra fazer meus cursos de 4 horas que ficaram em 2. Porque eu falei, vamos lá, galera. Tá muito devagar. Às vezes, assim, é uma aceleradinha de 1,25 de velocidade, já dá uma diferença. Você fala, 1 hora vai se transformar em 1h45, talvez, não sei qual que é a conta, mas enfim, vai ser menos do que 1 hora. Vai ser menos que 1 hora, exatamente. Obrigada, Maíra. Tá bom? Obrigada, Flor. Adorei o convite. Tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.